Bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Summit A no mercado editorial. Tenho o prazer de dar boas-vindas para quem está aqui presencialmente, para quem está online. E o nosso evento, ele é uma parceria, acho que isso é uma coisa muito bonita que a gente tem no mercado editorial, é quanto a gente como editor e principalmente as associações trabalham juntos pelo bem do mercado editorial. Então, esse evento ele só existe. Nós estamos aqui na Saber, ajudou dando o espaço, mas temos aqui a BDR, estamos com o Dalton, o diretor jurídico e geral da BDR, estamos com a Abre Livro, estamos aqui também com a Renata Miller e com o Ângelo, diretores da Abre Livros, participação da CBL e principalmente do SNEL. Estamos com o presidente do SNEL, o Dante, o qual eu chamo para fazer a abertura oficial do nosso evento. Obrigado, Flávia. Obrigado. Muito feliz de estar aqui com vocês. Bem-vindo a todos que nos assistem online. Um número impressionante de inscrições online. Espero que todos estejam podendo ver e ouvir aí com toda a qualidade. E fico muito feliz, especialmente, de ver tantas pessoas reunidas em torno de um tema tão relevante para o momento, né? Preciso agradecer bastante o trabalho voluntário em prol de todo o setor. Flávia Bravin, Marilis Manoli, em montar esse evento, agradecer a equipe da Saber Cogna pela coordenação, pelas instalações, as parceiras Abre Livros, CBL, a BDR pelo apoio e pela parceria de sempre. É sempre, como a Flávia disse, muito bom contar com esse espírito colaborativo entre as entidades, especialmente em torno de um tema como esse, que, como qualquer nova tecnologia, tem o poder de criar disrupções ou de melhorar a produtividade do setor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, discutir as oportunidades e os riscos envolvidos nesses novos desenvolvimentos em inteligência artificial. Porque é o tema do momento. Nas últimas feiras internacionais era o assunto que mais se falava, tanto localmente, nos corredores, como nos fóruns satélite, em que os temas mais quentes eram debatidos. E eu espero que seja muito produtivo para todos nós. Desejo a todos nós um ótimo evento. Muito obrigado. E me desculpe, eu vou aproveitar só encurtar aqui e introduzir. Vocês vão agora assistir a 3 vídeos muito curtinhos, vídeos enviados pela Associação Internacional de Editores, IPA, da nossa querida presidente, Karine Pansa, do secretário-geral, José Borghino, e, em seguida, um vídeo que vai introduzir a sessão da Marilis Manoli, que vai ser a primeira de debate da IA no setor editorial. Muito obrigado. É uma honra estar com vocês, ainda que virtualmente, neste dia tão especial. Obrigada, Cogna Saber, por organizar esta ótima discussão sobre questões tão importantes. A inteligência artificial ainda é claramente o tópico do momento. E é maravilhoso vê-la sendo discutida em detalhes. Na IPA, vemos que há grandes oportunidades por meio dessas novas tecnologias, mas também precisamos ver os direitos básicos de autores e editores respeitados. O direito autoral deve ser uma parte integral da discussão que temos como setor com as plataformas de inteligência artificial generativa. Mal posso esperar para ouvir os resultados das discussões que acontecerão por aqui. Aproveitem! Hello, my name is José Borghino. I am the Secretary General of the International Publishers Association, and I want to thank you for putting a focus on education as part of your World Book Day celebrations. At IPA, we've been focusing on the potential impact of artificial intelligence on educational publishing for some time now, and your input will be invaluable. The new chair of the Educational Publishers Forum, Brian Gilsonen, as well as the chair of our Latin American EPF, Ramiro Villalba, will be keen to work with you in the future to ensure that we continue to promote the amazing value of educational publishing as new technologies arise.
trago convosco um convite para uma jornada além do horizonte conhecido, onde as fronteiras entre a palavra escrita e o éter digital se dissolvem. Hoje, temos o privilégio de ser guiados por astros e estrelas em nosso céu intelectual, cada um brilhando com luz própria, iluminando caminhos nunca antes trilhados pela mente humana. Tenho a honra de apresentar Amarilis Manoli, CEO da Manoli, e membro proeminente nas diretorias da SNEL e da ABDR. Sua liderança e visão transcendem o papel e a tinta, navegando destemidamente em direção ao futuro da publicação. Sob sua moderação, prometemos descobrir terras novas, onde a literatura e a tecnologia dançam em harmonia perfeita. Compondo a mesa, apresento Daniela Alves, cuja expertise em projetos de inteligência artificial na Saber Educação nos oferece um mapa para territórios inexplorados. Igor Salles, uma força de inovação incansável no grupo A Mais Educação, iluminando nossa jornada por labirintos de conhecimento, onde cada virada pode revelar maravilhas novas e inesperadas. E, finalmente, Leonardo Maschio, diretor de Tecnologia e Transformação Digital da FTD, cujas mãos desenham o futuro digital com a habilidade de um verdadeiro artesão. Juntos, nesta mesa de ilustres visionários, prometemos desvendar os mistérios da inteligência artificial e explorar o impacto transformador que ela terá no mercado editorial, na educação e além. Que as palavras e ideias nos inspirem, nos desafiem e nos guiem através desta era de descobertas sem precedentes. Vamos começar uma cocriação aqui em grupo. Então, bom dia a todos, pessoal de casa, bom dia. Eu queria chamar nossos convidados aqui. Dani, Leonardo, Igor. Vamos sentar aqui? Aí. Espera aí. Bom, vamos bater papo aqui sobre inteligência artificial. Eu acho que todo mundo está usando um pouquinho. A gente vai ter perguntas aqui depois, então, nessa sessão, vocês vão poder perguntar. A gente vai ter 15 minutos para perguntas. Então, eu vou passar a palavra para a Dani aqui, para a gente começar. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia para quem está nos assistindo de forma online. É um prazer, um privilégio estar aqui representando a Saber, para poder falar um pouquinho sobre os nossos projetos, e como que a gente está implementando a inteligência artificial no nosso dia a dia. E, para começar, só vou passar aqui. Eu queria trazer aqui um estudo que foi feito pelo McKinsey, que ele diz assim: a IA generativa tem o potencial de mudar a anatomia do trabalho, aumentando as capacidades dos trabalhadores individuais ao automatizar algumas das suas atividades, podendo impactar até 70% do tempo dos colaboradores. E eu vou trazer aqui justamente alguns cases que eles vão realmente relatar que a gente consegue otimizar bastante o nosso tempo para poder conseguir evoluir e trazer outras coisas, trazer novidades do mercado e melhorar a cada dia. Tá? E aqui, quando a gente pensou em trazer e começar esses projetos voltados para a inteligência artificial, nós seguimos dois caminhos para saber. O primeiro era justamente o do dia a dia. Como que a gente pode melhorar o nosso dia a dia? Então, nós pensamos em otimizar o tempo, trazer aqui ganhos e ajudar a potencializar e desafiar os times. Então, temos ali, eu vou mostrar alguns cases para vocês de coisas que fizemos no dia a dia que reduziram e que ajudam o time. Então, é uma IA que já está pronta, que a gente vai ali em algum chat, utiliza, alguma outra ferramenta no mercado que já está pronto, sem muito desenvolvimento. E existe um outro caminho, que é esse sim. A gente precisa de bastante desenvolvimento, são projetos um pouco maiores, então depende de um tempo maior e de um desafio maior. E aí, muitas pessoas perguntam, e quais foram os desafios, Dani? Como que o time, quando a gente começou a implementar, como que eles reagiram? É novidade, então tudo que a gente tem de novo é difícil, As pessoas elas tendem a ficar com um passo atrás. Poxa, então se uma IA consegue reduzir o meu tempo em 50% ou mais, até 70%,
e agora? E o meu trabalho, né? Então, a gente vai até explorar um pouquinho isso aqui, né, junto com os meus colegas, junto com a Marilis aqui também. Então, as pessoas, sim, elas ficaram um pouco assustadas quando a gente começou a falar sobre, mas o time foi muito entusiasta. E eu também sou uma entusiasta, eu não sou da parte técnica, então os meus colegas aqui eles vão falar mais da parte técnica, talvez, né, explorar um pouquinho mais. Mas o time, eles gostaram. Nós temos agendas de 15 dias para falar sobre, para lembrar todas as ferramentas e tudo que a gente pode utilizar no dia a dia e nesses projetos maiores. Tá? Então, a princípio, teve o medo, mas depois que conheceu, gostaram do caminho, e aí estamos percorrendo a cada dia. E o time editorial é incrível, pessoal. Eu comecei a mergulhar um pouco mais, né, a fundo, e é muito bom, e tem bastante coisa a ser feita. Tá? Então, passando aqui. Tem que apertar aqui o Word. Eu vou mostrar um case para vocês, que foi... nós criamos as sinopses de livros jurídicos, né, aqui da nossa marca da Saraiva Educação. Então, aqui nós temos alguns livros em que nós conseguimos reduzir em torno de 50% do tempo do time. Né? Então, e uma sinopse, né, como todos imaginam que a maioria aqui já saiba, não é simplesmente um resumo. Né? A gente tem que ter ali aquele viés de trazer realmente as pessoas para comprarem aquele livro, ter o interesse em lê-lo. Né? E a inteligência artificial ela conseguiu, né, ajudar o time a trazer exatamente o que a gente precisava. Precisamos do time para poder, obviamente, fazer a revisão daquilo que estava sendo gerado, né, pela inteligência artificial. E hoje nós temos a ajuda do chat Cogna. Né, nós criamos aqui um chat interno, que ele é, né, muito parecido com o chat GPT, que eu acho que a maioria de vocês já devem ter utilizado. E ele nos dá essa segurança, né, de subirmos os nossos arquivos, os nossos conteúdos, sem ter o risco de alguém poder utilizar ou para qualquer outra pessoa utilizar. Tá bom? Passando aqui para o próximo case, nós criamos algumas imagens, né, com inteligência artificial. Então, para quem é do time ali de iconografia, de arte, de ilustração, esses foram os nossos primeiros. Já estamos com mais de 40 imagens criadas, utilizando em obras. Conseguimos otimizar 60% do tempo das atividades e mais de 50% dos custos. Né? E aí, quando a gente para pensar, poxa, preciso fazer um elefante dentro de um cinema, né? Então teríamos que pedir ali para o time de ilustração, criar, né? E aí conseguimos num prompt. Depois acho que o time mais técnico talvez vai explicar, mas é justamente o pedido que você faz para a inteligência artificial. Então, tem que ser um prompt bem organizado, né? Não pode só pedir, quero um elefante. Tem que ser um elefante no cinema, enfim, dá mais detalhes. E aí, conseguimos criar essas imagens. Só que eu quero deixar aqui super, né, a minha mensagem do quanto é importante nós termos esse time, né, de iconografia, o time de arte, o time de ilustração, porque são eles que vão categorizar tudo isso, são eles que vão organizar tudo isso. Então, todos realmente são importantes. Acho que a inteligência artificial ela veio para ajudar, né? Não para pegar o lugar de ninguém, mas para ajudar. E aí, por último, esse daqui é um case não muito editorial, mas eu queria passar para vocês. É uma plataforma, né, que nós temos de educação. Nós temos aqui um produto chamado Acerta Brasil e nós precisamos criar uma narração para aqueles alunos que estão nos anos iniciais. Então, pensem vocês, né, são os estudantes que estão na fase de alfabetização. Então, eles ainda não conhecem todas as palavras. Então, quando a gente esbarrou nesse desafio, nós pensamos, poxa, temos um game aqui, nós gostaríamos que os alunos conseguissem passar de etapas deste game, mas e se eles não conhecem as palavras? Como que a gente vai fazer? Né? Então, nós fizemos uma narração, né, utilizando a inteligência artificial. A voz, vocês vão conseguir ouvir, é bem amigável, ficou bem divertido e dinâmico para esses estudantes. Tá? E aqui nós tivemos também uma otimização de 50% dos custos. Tá? Então, eu vou dar o play aqui para vocês ouvirem. Sílabas e consoantes. Ajude o gatinho a encontrar as respostas dos desafios. Você precisa concluir 3 níveis.
A cada nível, os desafios ficam mais difíceis. Que palavra tem a mesma sílaba inicial que o nome do animal mostrado? Gato, gelo, gole, calo. Não parece que é inteligência artificial, né? Mas essa narração foi feita com inteligência artificial. E claro, né, eu só passei um pedacinho para vocês, mas tem diversas outras fases e que, com certeza, ajudaram ali esses estudantes. E, com certeza, ajudaram esses estudantes, né, no dia a dia. E também o time ele ficou extremamente engajado, pessoal. A gente já está pensando em outras coisas, em mais coisas. E essas ferramentas que eu mostrei para vocês são ferramentas que já estão disponíveis no mercado, né? Você pega ali na prateleira, eles já estão prontos, não precisam de muito desenvolvimento. E aí são esses cases que eu gostaria de mostrar para vocês que melhorou o nosso dia a dia. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Ana. Parabéns. Olha, muitas mensagens importantes nessa palestra. Eu acho interessante que você falou no começo, né, criar uma reunião a cada 15 dias, um comitê na sua empresa, né, para discutir de inteligência artificial. Depois a gente entra um pouco de direitos autorais, imagens. O Dr. Dalton vai estar aqui para essas dúvidas, né, de direitos autorais. Muito obrigada, já tem o cérebro aqui pensando, hein? Então, eu vou passar agora a palavra para o Igor. Muito obrigado. Obrigado pela introdução inicial. Adorei o vídeo Inteligência Artificial. É ótimo que a gente já utilize um pouco da ferramenta aqui dentro, né? É um prazer e um privilégio também poder estar aqui representando o Grupo A e a Mais A Educação. E no momento de debate aqui, eu acho que não vou trazer uma apresentação tão ilustrativa e bonita quanto a Dani trouxe, ela podia ter ficado para o final para não deixar a gente passar vergonha. Mas a ideia aqui é que a gente possa debater um pouco e instigar, né, questionar um pouco de como a gente está utilizando a inteligência artificial. Né? Eu acho que essa é a primeira questão que eu vou colocar aqui, porque a gente chama isso de inteligência artificial. Né? Eu acho que a gente teve uma conversa mais cedo aqui que falava da inteligência artificial clássica, a gente tem a inteligência artificial generativa que a gente tem hoje, e a gente já tem falado de uma inteligência artificial geral que vem no futuro, e aí sim talvez a gente esteja falando de inteligência artificial. Mas como o tema hoje é a generativa, eu queria já iniciar com uma provocação de que eu não consigo chamar isso de inteligência artificial ainda. Eu acho que é uma ferramenta generativa preditiva. Eu queria começar com essa provocação, porque eu acho que quando a gente muda esse mindset, a gente passa a olhar isso como uma ferramenta menos ameaçadora e mais produtiva, mais ao nosso lado. A analogia que eu trago ela precisa ser dirigida. Você colocar um carro ruim na mão de um bom piloto, não vai chegar a lugar nenhum. Mas um baita carro que você consiga conduzir, dirigir, isso vai se tornar ao nosso favor. Então, a partir do momento que a gente entende que ela não é inteligente, que ela não tem raciocínio próprio ainda, e que ela é uma ferramenta preditiva, ou seja, ela prevê o que deve vir depois, ela gera prevendo, isso coloca ela numa posição de muitos possíveis erros, mas de um altíssimo potencial de apoio a quem está conduzindo essa ferramenta. Então, acho que a gente setando isso no primeiro lugar, a gente começa a olhar para todas essas ferramentas e possibilidades que a Dani trouxe aqui, e que o Léo vai trazer outras também, de uma forma muito mais ao nosso lado. E aí eu queria compartilhar, dentro da Mais A, o que a gente tem feito com esse setup, digamos assim, de atuação. Né? Eu não sei se todos... Vou dar um passo ao lado aqui. É um privilégio estar aqui, porque eu sou relativamente novo no mercado editorial. Eu venho da educação digital, da tecnologia. Né? Então, na Mais A, a gente tem o lado do publishing com o Grupo A e tem o lado de educação, de fato, que é o digital, e é onde a gente mais está aplicando isso, mesmo sendo na parte editorial, né? Porque no digital a gente também tem o editorial. E com esse pé atrás dos possíveis erros, e a gente está no dia 1, para não dizer o dia 0, dessa inteligência artificial generativa, a gente está indo com cautela, testando e provando isso no digital antes de imprimir 5, 10 mil livros com alguma coisa que possa estar errado. E acho que, assim, pensando em produtividade, né, eu vou trazer 3 exemplos aqui do que a gente tem feito. Acho que a gente está no momento... estamos todos num momento de globalização muito, muito forte. Né? Então, a gente ter uma ferramenta que acelere a tradução, e aí quando a gente diz tradução, não só textual, mas a tradução de imagem, de vídeo, de áudio, como a Manu trouxe aqui, um áudio super realista,
é uma ferramenta que ajuda demais no processo do que a gente tem feito de internacionalização de alguns dos nossos conteúdos. Do digital, em primeiro lugar. E o que acontece é que a gente não confia de forma alguma que essa ferramenta entrega uma tradução localizada, regionalizada e precisa, mas ela acelera demais o processo, ela ajuda, ela melhora o que um ser humano estaria fazendo sozinho, não só acelera em muitos casos. Dentro disso, dessa parte de tradução ainda, a gente também tem olhado muito para as partes de áudio, porque a gente tem feito traduções automatizadas de vídeo, inclusive. Então, a locução, a parte visual e a parte do roteiro vem toda traduzida com ferramentas que foram apoiadas por ferramentas já existentes externas, né? Amazon, Google, a gente tem uma série, não só a OpenAI, de ferramentas hoje que são mais white label, funcionam como ferramentas para você desenvolver sua própria. Então, isso ajudou a gente muito nesse processo de acelerar e melhorar a qualidade de tradução. Outra coisa que ajudou demais a gente foi o processo de busca semântica, que era o que eu estava conversando um pouco com você antes. Que a gente até viu um exemplo de buscas que podem ser feitas com imagens, com fotos, com vídeo, com textos, mas mais do que a gente apoiar com outros modais para busca, a gente tem entendido que muitas vezes, dentro de um repertório gigantesco que a gente tem à disposição, o ator que está buscando não sabe exatamente o que ele está buscando. Então, uma ferramenta com preditividade generativa, né, para não chamar de inteligência artificial novamente, ela pode apoiar muito a encontrar a busca correta. E, muitas vezes, a encontrar algo que a pessoa nem sabia que estava buscando, que isso fosse um potencial ali. Para dar um exemplo mais tangível, que a Amazon também faz muito disso nos processos de busca de livros dela. Né? Você está buscando um livro lá, de repente aparece algo que você nunca soube que existia e que está relacionado com a sua busca de alguma forma. Mas quando você começa a colocar isso dentro das suas próprias plataformas, isso ajuda tanto na linha de produção, porque você pode ter ferramentas dentro de casa que te ajudem a um processo que já foi feito, uma imagem, um vídeo, e você não precisar refazer, então isso otimiza tempo e recurso. Como ajuda nos seus parceiros e nos seus clientes, né, a consumirem isso de forma muito mais assertiva e intuitiva. E aí, para fechar aqui, já passar a palavra para o Léo, a gente tem um projeto que a gente tem chamado de Edu, que é um projeto muito legal, que é um chat, e aí é um chat diferente. A gente tem uma preocupação muito grande, e acho que é o tema aqui central, né, de como impactar positivamente, de maneira assertiva e responsável, a educação. E, num primeiro momento, veio o óbvio, né, vamos colocar um chat aqui para responder e apoiar o estudante. E, junto com isso, veio um monte de questionamento e preocupações. Poxa, espera aí, a gente está fazendo um processo de tirar o potencial intelectual de pesquisa, de autodesenvolvimento do estudante, se a gente colocar um cara que vai dar resposta para ele, mesmo que seja dentro do nosso conteúdo, mesmo que seja dentro dos nossos objetivos de aprendizagem. Como a gente resolve isso? E a gente conseguiu desenvolver e treinar um bot que ele não está ali para dar resposta, ele está ali para ajudar no raciocínio, dentro do que são os objetivos de aprendizagem de cada objeto, ou de cada conteúdo. Ele não vai sair dali, ele não vai para outro ambiente, ele não vai buscar informação na internet. Ele vai entender o seu interlocutor, entender a capacidade, o repertório que ele tem e conduzir ele no processo de compreensão dentro do conteúdo elaborado. Isso traz uma perspectiva muito interessante, que eu posso levar 1/5, 1/10 do tempo para explicar algo para um estudante, e eu posso levar 5 vezes mais do que ele levaria lendo sozinho e não compreenderia. Então, a gente passa a ter um super colega dele. Eu acho que quando a gente olha essas ferramentas generativas, eu gosto de ver como colegas, né, colegas de trabalho, colegas de estudo, porque você pode dialogar com eles. Um super colega que te conhece e que tem personalidade e que você pode setar de acordo com o seu mood do dia, inclusive, como ele vai se comportar com você. Se ele vai ser mais direto, se ele vai ser mais brincalhão, se ele vai ser mais divertido. Então, isso vai se construindo em conjunto. Então, é aquele colega de classe que todo mundo teve um dia que te ajudava no processo de aprendizagem. Então, acho que quando a gente começa a entender os potenciais dessas ferramentas e leva elas para produtividade, para compreensão e para impulsionar os processos, tanto de produção quanto de aprendizagem, a gente começa, de novo, no dia 1 do que é essa inteligência artificial generativa, a saber como utilizar ela em prol do que a gente busca, né? Acho que é um pouco disso. Obrigada, Igor. Aliás, eu queria agradecer, não sei se a Adriane está aí nos acompanhando online, do Grupo A Mais Educação.
Ela nos ajudou a organizar, mas não pôde estar com a gente aqui hoje. Eu queria agradecer que ela nos proporcionou com a sua vinda aqui, que, enfim, meu cérebro já está 1000 por hora aqui, né? Super colega. E eu já vi algumas coisas de AI também, esse assistente para a pessoa não dar a resposta, mas para ajudar a fazer as perguntas, né? Muito legal, Igor. Obrigada. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Um prazer grande estar aqui, viu? De coração mesmo. E receber esse convite com muito bons olhos, né? De poder falar de IA aqui na Cogna. E representar a FTD e o Grupo Marista nesse tema que é tão importante, né? Tão necessário. E dizer que é um privilégio, acho que para nós, para todos nós aqui, estar vivenciando esse momento do surgimento da IA generativa. Eu estou trabalhando com TI desde os 15 anos, né? Então comecei lá no colégio técnico, agora estou com os pés nos 40, né? Então eu posso dizer que eu considero esse momento ele maior até do que o surgimento da internet, porque o surgimento da internet ele foi um movimento que demorou um pouco mais para evoluir. Quem vivenciou sabe como começou lentamente, internet de escada, gente conectando meia-noite, vocês devem ter passado por isso. E aí foi evoluindo para banda larga e junto com a evolução técnica, né, da transmissão, foi evoluindo também as soluções. E a IA não, a IA ela surge, para quem não lembra, né, o OpenAI fez o anúncio de ChatGPT em 30 de novembro de 22, então não fez 2 aniversários ainda, e a gente está aqui já falando de mais de 1000 soluções de inteligência artificial rodando aí no mundo inteiro, né? Em relação à FTD, a gente tem uma série de POCs, algumas semelhantes ao que os colegas falaram. Então, a gente está fazendo POCs relacionados à geração de imagens. Tem grandes soluções surgindo, além do Shutterstock, tem Midjourney, tem Adobe Firefly, acho que vocês, boa parte aqui é o público editorial, então vocês já conhecem as ferramentas. A gente tem uma questão de legislação que no Brasil ainda não avançou, começou a avançar um pouco mais na Europa, a gente está acompanhando isso. Mas algumas dessas indústrias estão trabalhando com seguro para direitos autorais, para poder resguardar minimamente os clientes. Então, aqui é uma questão interessante para ser avaliada. Nós temos cases também em relação a texto, algumas questões, a geração de questões através de texto, revisões de texto através de inteligência artificial. A gente tem um case corporativo do Grupo Marista, né? Nós subimos nossas políticas, todas as políticas corporativas, no chat GPT privado, né? E ali a gente consegue prover para os funcionários tirar dúvidas sobre políticas de viagem, reembolso, qualquer tipo de política. A própria política de IA, que nós já elaboramos, também está lá para quem quer tirar dúvida. Então, a gente tem alguns cases bastante interessantes. Para o mercado editorial, é uma potência, né? Eu acho que vocês passam a ter uma capacidade de ganhar velocidade. Nós fizemos há algumas semanas uma reunião com uma das líderes aí no mercado de produção de conteúdo digital. Nós trouxemos a liderança do time editorial e eu fiquei surpreso com a reação deles, né? Durante a demonstração, a quantidade de Os que a gente via. Pô, então, se esse pessoal está falando é porque realmente o negócio é potente. Eu como sou de TI, não sou editorial, então eu fiquei bastante surpreso, tá, gente? Agora, é importante para a utilização do IA um aperfeiçoamento do prompt. E aí entra a questão da especialidade de vocês, né? Só é capaz de gerar um bom prompt quem conhece do assunto. Se vocês vão, por exemplo, produzir uma imagem, tem que ser alguém que conheça muito bem de arte, consiga dar todo um contexto para o prompt para sair uma imagem de acordo, né? Então, aqui entra a importância dos profissionais, né? E a FTD, o Grupo Marista, nós não acreditamos que a IA ela vai suprir esse lugar dos especialistas. Então, a gente tem trabalhado com olhos muito atentos na questão da utilização da IA como algo para potencializar a produção de vocês e, eventualmente, para pessoas que têm muita criatividade na cabeça e menos habilidade com as mãos, consigam poder criar suas produções de uma forma bastante produtiva. Uma outra questão que eu quis trazer para vocês, que eu não sei se todos sabem, mas assim, a IA behind the scenes, né, ela é baseada em cálculos matemáticos. Então ali você tem uma base muito grande de dados, uma infinidade de dados e parâmetros. Eles chamam ali de relações neurais, né? Então é como se fosse ali neurônios, né? São bilhões de ligações de parâmetros para chegar numa resposta para aquele prompt. Mas no final do dia, aquilo ali é matemático. E se é matemático, eu pergunto para vocês, tem sentimento envolvido? Não tem sentimento envolvido. Tem emoção envolvida ali? Não tem emoção envolvida.
Então, aqui é uma questão interessante, né? A gente fala da inteligência artificial, mas nós somos seres humanos, né? Então, embora eu seja um entusiasta de tecnologia, a gente procura olhar isso com um lado bastante humano. Quando a gente assiste um filme, quem gosta de novela, às vezes quando eu assisto com a esposa a novela um pouquinho também, mas quando a gente assiste com qual objetivo? A gente quer se emocionar, quer dar risada, quer achar uma cena interessante. Então, a inteligência artificial ela não supre esse lugar da emoção. Então, ela supre um lugar de aceleração da criação, mas ela não vai entregar essa emoção. Então, aqui é um ponto que a gente precisa levar em consideração. Eu recomendo, né, eu faço um trabalho de coach com algumas pessoas e sempre quando me perguntam, né, poxa vida, mas o que eu devo estudar, né? Semana passada mesmo uma pessoa me perguntou, poxa, para onde que eu vou, né? Eu digo, o futuro ele passa por dois caminhos, né, principais. Falando de tecnologia, o primeiro é a inteligência artificial, então eu recomendo para vocês, embarquem nesse trem. Nós recebemos há 3 semanas atrás o Milton Borghese, que é um VP do Google, e ele usou esse termo do trem e eu gravei bem. Ele falou, gente, o trem já saiu. É uma decisão de vocês de embarcar no trem ou ficar para trás, mas o trem vai para frente. Então, vocês profissionais editoriais, é importante que vocês se aperfeiçoem, sejam curiosos para conhecer essas soluções. Ah, mas como é que eu preparo um prompt? Existem técnicas? Sim, existem técnicas. Existem codificações dentro dos prompts? Sim, existem codificações. Não é simplesmente, quero uma bola vermelha. Você pode colocar, vai ser uma bola vermelha. Simples assim. Mas, com certeza, para o que vocês produzem, isso é muito simples, né? Vocês vão precisar de algo muito mais evoluído do que isso. Mas eu acho que no final do dia, pessoal, e aí uma mensagem muito forte nossa da FTD, assim, o nosso propósito, nossa missão não é aderir à tecnologia. A nossa missão, e tenho certeza que aqui na Cogna, na Saber é a mesma, a nossa missão é evoluir na educação, é poder dar mais oportunidade para os alunos, poder criar materiais que possam acelerar o processo de aprendizagem, poder chegar nesse lugar do ensino adaptativo que a gente tenta, mas não é tão simples quanto se parece, né? Então a IA ela pode nos ajudar nesse lugar. E a gente está muito, muito contente, muito motivado em poder, de fato, usar a inteligência artificial para alcançar esses objetivos. Tendo a tecnologia como uma ferramenta, né, como um meio, mas a missão, tanto lá na nossa empresa, mas todas as empresas do segmento, acho que nosso objetivo é o mesmo, de evoluir esse país e diminuir essa desigualdade, né? Obrigado, pessoal. Gente, lá no nosso chat já tem muitas dúvidas, né? Eu vou deixar a sala fazer aqui a primeira pergunta. Eu acho que se vai tirar os nossos trabalhos, né? Não sei, talvez em 2029. Não está muito longe, né? Mas, enfim, eu conheci... Acho que a inteligência artificial é muito antiga, né? Mas eu comecei a usar há uns 2 anos, né? E estou sempre me sentindo para trás, né? Eu acho que você tem que segurar um pouco a ansiedade também, porque não dá para simplesmente você usar no seu conteúdo sem saber as consequências, né? Então, a inteligência artificial ela tem para o bem e ela tem para o mal. Como as pessoas vão usar a inteligência artificial no mundo, né? Para fazer uma arma química, uma arma que vai matar todo mundo, é muito fácil. Hoje você... quer dizer, ela vai ficar mais inteligente que a gente em 2029? Enfim, tem várias coisas assim. A gente tem usado lá na Manoli, no dia a dia, mais no marketing, na verdade. Os testes que a gente fez de conteúdo não gostamos, né? Acho que provavelmente a gente vai fazer para uma ferramenta de ajuda, acho legal. Mas, enfim, muitas dúvidas aqui, chegando no chat, de direitos autorais também, Dalton, eu vou tentar responder, mas eu acho que você vai falar hoje também, né? Então, o pessoal que está perguntando de direitos autorais, a gente vai ter um tema específico sobre isso. Alguém da plateia quer fazer alguma pergunta? Parabéns, foi muito bacana ver todos esses cases de utilização já práticos, né? Parabéns também, Marilis, pela moderação. Posso ser estraga-prazeres e levantar uma questão potencialmente negativa para vocês? Não sei se algum de vocês já tem enfrentado esse problema, mas o potencial uso por parte dos autores de ferramentas de inteligência artificial e até que ponto que as editoras têm
criado alguma política para tentar equalizar esse problema de garantir que o trabalho enviado, o manuscrito, as submissões enviadas à sua equipe de aquisição, seja realmente uma criação original com participação humana, muito mais do que nós vemos, especialmente no lado trade, isso está acontecendo muito, né? Uma inundação de títulos gerados 100% por IA, normalmente enviados para autopublicação, mas não apenas. A gente vê isso sendo enviado também para editoras tradicionais. Mas eu creio que no livro técnico, no CTP, há esse risco também de autores potencialmente usarem a ferramenta para compilar vários títulos já existentes e tentarem enviar um manuscrito como sendo o seu original, mas que, na verdade, é criação coletiva, não de sua própria autoria. Deixa eu começar aqui. A gente estava até discutindo isso lá. Eu queria fazer uma propaganda da Associação Brasileira de Direitos Reprográficos, né? Devo muito a essa associação, é ao Sindicato Nacional dos Editores do Livro, que me guia na minha carreira há 20 anos, né? Recomendo vocês participarem. A gente sempre fica sabendo de tudo que tem no mercado e é uma rede de apoio também, né? Essa pergunta, por exemplo, a gente tem advogados nas duas instituições que nos ajudam. Então, por exemplo, uma cláusula contratual de inteligência artificial já está disponível na BDR. Eu também, na nossa editora, a gente usa muito a BDR, porque todos os dias vêm dúvidas de autores e, enfim, nós somos bombardeados e nós estamos bem atualizados com este tema na BDR e no SNEL também. Enfim, eu até te perguntei, né, Dante, uma vez, o que a Elsevier está fazendo, né, e se eles permitiram ou não o autor a utilizar. Aí as respostas foram parcialmente e tem um disclaimer falando que aquilo foi usado em inteligência artificial, mas eu acho que é um grande desafio. O que vocês acham aí? Sim, é um grande desafio. Uma das primeiras coisas que nós fizemos, nós criamos um centro de excelência sobre inteligência artificial com um grupo multidisciplinar. Então, a diretoria de auditoria, a diretoria jurídica. Então, criamos um grupo para que pudesse estabelecer essas políticas e também revisar esses modelos de contratos. Assim, ao mesmo tempo que a IA, como foi falado, né, ela pode ser usada do lado negativo, mas a gente também consegue usar a IA para fazer alguns tipos de validações, né? E acho que tem uma questão também reputacional para esses autores, que é um risco grande, né, caso eles sejam autuados nesse tipo de questão. Mas, sim, eu acho que a nossa recomendação primeiro, tem que ter uma estrutura para poder acompanhar esse tema de IA, tanto na criação quanto nessa questão das obras, e tem que se resguardar juridicamente. Isso é um fato. Só para complementar, eu acho que parte da resposta está na própria IA, né? Tem ferramentas hoje já que buscam essas correlações de plágio, e não plágio escrito ipsis literis, né? Então, o raciocínio, a ideia por trás, a junção de outras ideias. Então, assim, conforme a ferramenta vai avançando, eu acho que o mais importante é a gente humanamente pensar por trás como nós vamos reagir a isso, né? E acho que, em parte, vai ser inevitável a gente ter obras com pelo menos uma fração, né? A gente pode entrar até num outro âmbito e pensar, poxa, a correção de texto do Office já é um pouco de inteligência artificial, não é a generativa, mas é. Então, as ferramentas vão ser utilizadas. Então, acho que a discussão é até onde a gente quer permitir e que formas a gente tem de regular isso, mesmo que não seja através do governo, mas através da nossa indústria, né? Pessoal, agora eu vou pegar uma daqui do chat. Queria falar um oi para minha amiga Marta Ribas, mandou um oi aqui, que está nos assistindo. Obrigada, Marta. Nós temos várias perguntas para você, Dani. Da Luciana, da Quênia, do Vanner, que é da W4 Editora, da Senac, né? Daniela, seria interessante que você abordasse como funciona o chat Cogna e o repositório de imagens. Enfim, tem várias perguntas voltadas para você de como funcionam essas suas ferramentas aqui. Complementando a pergunta, se vocês usaram o ChatGPT e se foi uma API do OpenAI.
Bem, pessoal, como eu comentei no início, não sou da parte de tecnologia, mas eu vou explicar aqui para vocês como que nós usamos, né? Minha visão aqui é muito mais de negócio, muito mais preocupada também com a segurança das informações, então eu vou dividir aqui a minha resposta, tá? Então, primeiro eu vou falar a respeito das imagens. Porque realmente, acho que como o meu colega falou ali, o Léo, hoje a gente não tem uma legislação que nos comporta, né, a respeito das imagens. E a gente também não pode buscar em qualquer banco de imagens, porque podemos ter ali no meio algumas imagens que são impróprias e vai totalmente fora com a conduta da companhia. Então, nós temos aqui uma parceria com a Shutterstock, né, que eles têm um banco de imagens e eles nos respaldam, né, referente a essa questão das imagens. Então, é por este caminho que nós seguimos para a criação das imagens. Como eu comentei no início, não são muitas, nós criamos em torno de umas 40, desde o ano passado até agora, mas é por esse caminho que a gente está seguindo. Eu imagino que, como o Léo já comentou, lá na FTD também, eu acho que estão nesse mesmo caminho, né? Aí você pode me complementar depois. E aí, sobre a questão do Chat Cogna, ele é uma tecnologia de mercado, né, que nós utilizamos justamente para ter essa garantia. Então, falando aqui com uma visão de negócio, como eu comentei, depois a gente pode até talvez pensar em trazer aqui alguém mais técnico para poder explicar, mas é nesse guarda-chuva, né, de segurança que nós temos para poder subir os nossos conteúdos, enfim, as nossas informações. Mas é uma ferramenta de mercado que nos apoia nessa produção, nessa validação, né, de informações. E sobre até a parte de revisão editorial, né, que eu acho que até comentamos aqui, nós utilizamos parte, esse Chat Cogna, ele está evoluindo também, né, ele não está, como tudo, né, precisa de uma evolução e de uma criação, a gente ainda não consegue utilizar para muitas coisas. Então, por exemplo, a BNT a gente ainda não consegue utilizar para fazer todas as validações. Eu acho que na verdade, nenhuma ferramenta do mercado ainda faz isso, a gente está até procurando. Mas esse é um exemplo, né? É complexo, a gente está criando, está desenvolvendo, está seguindo, mas ele ainda está em evolução. E todos esses que eu mostrei para vocês é muito voltado para teste, né? Que nós iniciamos, foi o nosso pontapé inicial, através de testes que deram certo. E aí, o que a gente faz com o teste que dá certo? Continua evoluindo. Então, a gente espera continuar evoluindo cada vez mais, tá? Então, eu espero ter respondido aí, pessoal. Joyce Cortez. Só completando o que o Dante falou, viu, Dante? Eu também tenho a mesma preocupação com você. Lá atrás, eu sou um dos fundadores da BDR, lá na Câmara Brasileira do Livro, e hoje, graças a Deus, o SNEL abraçou tudo isso e está na mão do Dalton. Eu acho que nós vamos ter que dar muita força para a BDR, porque a quantidade de serviço vai ser imenso. Eu não diria só de fiscalização, eu diria de participar de toda dessa grande engrenagem de regulamentação de tudo isso. Eu não podia imaginar 15, 20, sei lá quantos anos que a BDR já tem, que chegaríamos a isso, a precisar da BDR. Foi uma visão muito bacana. E parabéns ao SNEL por estar à frente disso hoje. É isso aí, apenas uma colocação. Obrigado. Vamos provocar aqui o nosso presidente do SNEL para fazer mais eventos, né? Para nos treinar e nos capacitar. Falando nisso, chegou uma pergunta muito boa aqui, vou passar para o Igor essa pergunta. Como muda o perfil dos profissionais? Como as editoras contratarão seus colaboradores na era do AI? Não sei se eu falei certo, porque agora não é mais AI, né? Bom, o nome continua... O nome continua sendo, né? Eu que tento mudar um pouco o racional. Ótima pergunta. Eu não tenho uma resposta pronta para isso, mas eu acho que está muito mais agora em relação ao perfil comportamental, uma pessoa que quer buscar, que é curiosa, que é investigativa, do que pelas hard skills e potencial técnico, né? Eu acho que o potencial técnico, que é replicável, ele vai ficar cada vez mais fino conforme a gente vai aprendendo a pilotar essa ferramenta generativa. Então, acho que a gente não tem que passar a buscar pessoas técnicas, tecnológicas, acho que não é isso, o gap não é esse. O pessoal da OpenAI, da própria Microsoft, diz que
cada vez mais precisaremos menos de programadores técnicos, né? Que a sociedade vai aprender a programar através da inteligência artificial generativa. Então, aqui está muito mais um perfil comportamental do que tecnicamente em si. Mas é uma visão inicial, né? Eu acho que tudo isso vai se construindo com o passar dos anos aí. Olha, nossa vez, então. Nós temos um senso crítico super aguçado, né? Nós, literários, que temos esse senso crítico, eu acho que é importante para a AI. Alguém mais aqui tem uma pergunta do público? Vou passar aqui, peraí. Oi, eu queria fazer uma pergunta para a Dani, que ela falou da sinopse, né, que tem que ser mais comercial, tem que ser... Não basta só resumir o conteúdo ali, ainda mais para livro jurídico, eu imagino que isso deve ser super complexo. E eu queria entender como é que foi isso. É uma adaptação do ChatGPT, vocês jogam um livro, eu queria entender na prática como é que vocês fizeram para criar esse conteúdo, para que ele chegasse nos moldes do que vocês precisavam. Obrigada pela pergunta. Sim, nós pegamos partes, né, desse livro, desse conteúdo, subimos no nosso chat, né, e é esse que eu comentei agora, que é o que a gente está utilizando com essa segurança, e nós solicitamos, aí faz o prompt, né, pede ali para a inteligência artificial, faça uma sinopse. E aí ele lê todo aquele conteúdo que nós colocamos, não o livro inteiro, mas parte dele, e aí ele faz uma sinopse justamente com o que a gente precisa. O time faz uma revisão, e isso é muito rápido, tá? De você subir, de você incluir a pergunta e ter uma resposta, são minutos. E aí o time, obviamente, lê, revisa, verifica se está correto, se faz sentido, e aí nós tivemos aquele ganho. Mas no processo, ele é basicamente isso. Sobe parte do livro, pergunta, pede, né, solicita para a IA, para ela dar um retorno, dá o retorno, a gente faz a revisão, se está realmente tudo correto, e aí a gente sobe. É praticamente isso. É uma adaptação do ChatGPT, só que no modelo nosso, para a gente poder ter essa segurança, né, de subir os nossos conteúdos. Tá? Mas, gente, pensa assim, é igual, assim, o formato, né, de respostas é muito parecido, é como se você estivesse conversando com um colega, né, como o nosso amigo Igor comentou aqui. É que chegou uma pergunta aqui no chat relacionado a indicadores, né? Que indicadores que a gente utiliza para aferir a assertividade do conteúdo criado? E aí é muito relacionado à criação de imagens, né? Acho que o principal indicador é o tempo, né? O tempo para a conclusão da obra, né? Então, a partir do momento que você tem um briefing, em alguns casos lá na FTD, a gente tinha que fazer a contratação pontualmente de um editor para poder criar aquela imagem. A contratação por si só demora algum tempo, e depois tem todo o período necessário para a criação e revisão, né? E aí, quando a gente utiliza uma ferramenta de criação de imagem, acho que o principal indicador é a gente ver qual é a qualidade dessa imagem gerada e quanto tempo a gente precisa para poder finalizar essa imagem, né? Uma coisa que a gente percebeu, as soluções de imagem, a gente fez uma POC há mais ou menos 4 meses atrás, e a gente acabou de refazer essa POC. E assim, a evolução é muito grande. A qualidade que a gente tinha, vocês que trabalham com isso, vocês sabem que a IA ela tem uma dificuldade na parte do corpo humano, né? Principalmente para gerar mãos, para gerar fisionomias, né? Rostos. E evoluiu muito. A Adobe ela acabou de lançar um módulo novo específico para isso, né? Para geração de pessoas. Então, a evolução tem sido bastante rápida. E o indicador, o mais indicado é o tempo, né? O tempo necessário para a revisão. Bom dia, pessoal. Meu nome é Cirilo. Eu tenho uma dúvida. Será que a gente poderia pensar, então, que os próximos passos dos trabalhadores do editorial, o pessoal que trabalha com arte em geral, seria se tornar uma espécie de curador de conteúdo e não necessariamente só um produtor? Eu digo isso porque eu tenho um amigo, ele trabalha com agência de publicidade, ele é ilustrador, e ele produz com inteligência artificial, as imagens são muito boas, mas ele não usa só inteligência artificial, ele usa ela para corrigir, para colocar coisas como câmeras, lentes de câmera, coisas que eu não sei exatamente explicar, mas ele usa umas linguagens meio cinematográficas nos prompts,
e elas se tornam as imagens que eu, por exemplo, só colocando um prompt, por eu não conhecer, não sai igual. E não haveria também um problema de, uma vez que essa inteligência artificial, que eu também concordo, eu não acho exatamente que é uma inteligência ainda, é mais como se fosse um algoritmo complexo, alguma coisa assim. Será que, como ela se alimenta também do que já foi produzido, no caso do ChatGPT até 2021, talvez, será que também a gente não correria o risco da gente ter uma máquina que se retroalimenta e a gente ela emborrece cada vez mais, e aí entra essa necessidade do profissional que faz a curadoria desse conteúdo. Então, a gente se tornaria uma espécie de curador da máquina no futuro, algo assim? Bom, eu não tenho essa resposta. Eu acho que não tem nenhuma resposta aqui, tá, gente? A gente está dividindo experiências. Mas eu acho que curador não. Tá? Eu acho que você colocou vários pontos super interessantes aí, né? Eu acho que curador, propriamente, não. Acho que com certeza terá um curador no processo. Eu acho que o processo muda, mas vai continuar precisando ter alguém para pilotar, para dirigir essa máquina, como você disse do seu colega, que coloca os termos de lente e tal, provavelmente no Midjourney, que é uma ferramenta que produz imagens cinematográficas. Existem algumas hoje. Então, basicamente, o que seu colega está fazendo? Ele está programando. Ele está dirigindo aquela ferramenta para que ela produza algo com as referências e com a bagagem que ela tem. Então, quando ele coloca a lente lá, aquilo lá é, na prática, um código. Que até pouco tempo atrás a gente usava uma linguagem de código, agora a gente usa uma linguagem verbal. Então, acho que a gente vai continuar tendo, né, até certo ponto. E aí eu vou até voltar num ponto que a gente falou um pouco antes. Com essa ferramenta generativa que a gente tem agora, a gente vai ter sempre alguém pilotando, e aí sim acho que alguém curando. Eu acho que tem um ponto muito importante que faz parte do debate hoje, que é quando essa ferramenta, ou uma nova ferramenta, ficará mais inteligente que nós. Né? Você disse sobre ela ir emburrecendo. Acho que quando você está dentro de um loop, ela vai emburrecendo, mas no todo, não. E eu acho, sinceramente, que ela vai ficar mais inteligente do que a capacidade cerebral do ser humano. Acho não, isso é uma questão de quando, não e se. E para mim, o dilema que a gente tem aqui é o seguinte, eu acho que isso é inevitável. Né? A gente tem que parar a evolução dela, como o Stuart Russell, que está até no Brasil agora, fez aquela carta com Elon Musk, com Harari, pedindo para parar o desenvolvimento, ou a gente tem que se apropriar cada vez mais dela para saber como lidar com algo inevitável que será mais inteligente do que nós. Aí vai... Aqui, ó. O Léo tem a resposta. Aí vou dar minha opinião, tá? Assim, eu acho que novas profissões vão surgir, os geradores de prompt vão ser uma profissão, vão se especializar nisso. Os curadores também vão ser necessários, só que tem a questão da criatividade. A questão da criatividade, isso faz parte do ser humano. Tem uma outra questão, o Gartner, que é uma das principais consultorias de tecnologia, né, que estuda essas inovações, eles têm algo que eles chamam de hype cycle. Né? Então, quando surge uma nova tecnologia, o que acontece? Primeiro você tem o hype dela, é o pico, que é onde nós estamos, todo mundo fala, todo mundo quer, todo mundo vai aderir. Aí você tem uma baixa muito grande, que é o quê? O ser humano, ele começa... Quando essa tecnologia começa a ter falhas, que são as alucinações, o ser humano recua e começa, mas isso aqui não é tão bom quanto parecia. E aí você tem o platô, que o platô é o momento que essa tecnologia se estabiliza. Se a gente for lembrar, por exemplo, quando surgiu o Uber, primeiro foi aquela loucura, né? Manifestação dos taxistas, vão roubar nosso emprego. Então você teve o hype do Uber, todo mundo vai para o Uber. E aí você percebeu muita gente insatisfeita com o serviço caiu e chegou no platô. Hoje, quando vocês conversam com os taxistas, eles falam, o Uber ele é útil lá na periferia. Onde os táxis não chegam, o Uber chega lá. Então, você tem um ajuste em relação ao uso da tecnologia e é o que vai acontecer. Vai mudar? Vai mudar. Mas, novamente, nós não acreditamos que essa inteligência artificial ela vá substituir essa criatividade. E quando a gente fala de ensino básico, gente, é muito sensível. Semana passada a gente estava no evento da Start, vocês fizeram uma pergunta lá para o Gemini sobre a relação Ayrton Senna e Nelson Piquet, respondeu que eram super amigos. Eram super amigos, embora fossem rivais nas pistas, sempre tiveram uma relação de amizade. E como que funciona uma alucinação para uma criança dos anos iniciais? Então, não é uma coisa trivial, entendeu? Eu acho que a gente precisa buscar equalizar... Nós temos só mais 4 minutos, né? Estou vendo aqui.
a gente precisa equalizar esse conhecimento entre nós. Então, acho que valem mais eventos para a gente discutir esse tema. Por exemplo, vou resumir aqui algumas perguntas que chegaram, bem técnicas, assim, se a Adobe tem alguma ferramenta de inteligência artificial, coisas técnicas aqui, perguntas técnicas, quais são as ferramentas que a gente pode efetivamente usar no nosso dia a dia. Compartilhando aqui um pouco, né, eu acho que foi, na verdade, faz uns 2 anos já, né, o primeiro chat por WhatsApp. A gente vai se informando, cada um está fazendo um curso ali, um curso aqui, né, então, mas eu acho que é o que você falou, a gente não precisa ser o primeiro. Nem sempre nós precisamos ser os primeiros, mas a gente precisa se educar no assunto. Eu acho que essa é a mensagem. Eu vou deixar uma última pergunta aqui para o meu colega. Muito obrigado, viu? Eu não queria sair do direito autoral, seguir um pouquinho do que o colega falou. Porque vai ter o Dalton que vai falar sobre isso. Mas eu vou levantar a bola para ele chutar. Vamos falar da 9.610, a lei do direito autoral. Quando você modifica uma imagem, esse agente que trabalha, esse tal de gestor, né, que você colocou, esse cara passa a ter os mesmos direitos. Esse que é o grande problema. Qualquer alteração que você fizer nessa imagem, você falou de lente, você está alterando, você está criando algo novo. O problema é a base que você está usando para criar isso. Nós estamos infringindo a 9.610. Esse é o grande problema que nós vamos enfrentar. É isso só que eu queria colocar para não fugir da proposta do direito autoral. Obrigado. Eu vou recomendar um podcast até da Hard Fork, que é do New York Times, e lá o Sam da OpenAI fala exatamente sobre direitos autorais, né? É meio absurdo, mas ele fala que ele está aguardando as editoras se pronunciarem. Né? Então, assim, que ele sabe que ele vai ser processado e que cada um venha falar o que quer. Então, eu já provoquei isso na BDR. Você não sabe, eu ligo todo dia para o Dalton falando disso. A gente não usa, na nossa editora, a gente não usa para produzir material intelectual. Todos os tradutores, ilustradores, capistas, está todo mundo contratado, a gente está gastando igual. Eu acho que vai ser otimizado, esses processos vão ser otimizados, né? Por exemplo, hoje você gasta com vários arquivos para EPUB, para PDF, enfim. Então, acho que esses processos vão ser otimizados. Assim como na nossa época, né, tinha a heliográfica e a gente andava pela editora com aqueles filmes, né? E secando os filmes, né? Eu já estava. Eu saía correndo pelas escadas da editora lá na Bela Vista. Uma vez, caíram todos os filmes na escada. E eu tinha que pegar correndo, porque tinha que imprimir. Enfim, hoje eu não corro mais na escada, eu estou correndo em outro lugar. Então, eu acho que de novo, né, vem para ajudar e vem para otimizar também, e pode ser do mal. E estava falando do viés aqui. Que viés será que ela vai ter? Que ela leu tudo que a gente produziu e como, enfim, vai ser mais inteligente, não vai? Mas eu vou querer agradecer aqui todo mundo, agradecer vocês, né, que estiveram aqui. A Flávia, nossa, a Flávia e a equipe dela, da Saber, nossa equipe do sindicato que está aqui e ali, esse pessoal que veio do Rio, a Roberta, enfim, que veio nossa visita ilustre aqui para participar também. À tarde nós vamos ter, não fujam, hein? À tarde a gente tem outro evento de diversidade. Aí o Dalton me perguntou se é só para mulher. Não, não é só para mulher. Aliás, nós queremos a inclusão dos homens também, né? Sobre diversidade e inclusão. Então, muito obrigada, pessoal, e continuamos essa conversa no outro evento. Obrigada, viu?